Casa Branca diz que assentamentos israelenses na Cisjordânia são ilegais. Presidente Lula dobra a aposta e segue acusações de que Israel está cometendo na faixa de Gaza. Venezuela e Rússia concordam em cooperação de energia nuclear. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e, como é tradicional aqui no canal, dar uma especulada a respeito das mesmas sem mais delongas. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. E esse canal tem a ideia de trazer notícias sobre as situações nevrálgicas entre nações que estão acontecendo no mundo, se é que vocês estavam entendendo, e também as principais eleições presidenciais do planeta. Lembrando que este ano temos as eleições americanas, que de longe são as principais. Então, se você já gostou das notícias que eu vou trazer aqui nesse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo para que ele comece a ganhar mais relevância aqui no YouTube. E também, se você gostou da ideia do Geopolimono, considere se inscrever aqui no canal para sempre ser atualizado sobre essas informações envolvendo a geopolítica. E agora chega de mais delongas e vamos direto às notícias, porque essa é uma das propostas aqui do Geopolimono. Então vamos aqui para essa notícia que Casa Branca reverte situação política, né, envolvendo a Cisjordânia e os assentamentos, né, de israelenses lá. Casa Branca reverte política na Cisjordânia, chamando assentamento israelense de ilegais. A decisão foi uma resposta a relatos que o governo de extrema-direita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estava planejando uma maior expansão dos assentamentos, disse uma autoridade. Então, o que aconteceu? Lá na Argentina, este aqui que é o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, porta-voz, né, dos Estados Unidos para as relações exteriores, vamos dizer assim. Ele estava lá na Argentina porque ele veio aqui para a América Latina fazer uma série de visitas, né, aos países, envolvendo essa situação, essa visita ao G20 também. E na Argentina ele falou essa questão sobre os assentamentos lá na Cisjordânia, dizendo que eles, aos olhos da comunidade internacional, são ilegais. Voltando à interpretação que os Estados Unidos tinham politicamente, né, das outras administrações antes do Trump. Então eles voltaram a essa posição em relação a essa situação. E aí, esta foi uma das falas, né? Outra fala dele: nossa administração mantém firme oposição à expansão dos assentamentos, disse Blinken a repórteres em entrevista coletiva na Argentina. Na nossa opinião, isso apenas enfraquece e não fortalece a segurança de Israel. Já é a oposição contrária, totalmente contrária à de Israel, que diz que justamente esses assentamentos são para a segurança de Israel. Isso até tem uma questão geográfica bem importante, porque Israel mantém esses assentamentos lá na Cisjordânia. E tem mais uma palavra aqui na reportagem de um outro representante americano, que é o porta-voz lá da Casa Branca, né, o John Kirby, falou isso aqui: estamos simplesmente reafirmando que a conclusão fundamental de que esses acordos são inconsistentes com o direito internacional, disse ele. Esta é uma posição que tem sido consistente ao longo de uma série de administrações republicanas e democratas. Se há uma administração que esta a ser inconsistente, foi a anterior, aí dando uma crítica ao presidente Donald Trump, do ex-presidente Donald Trump, que está aí favorito para voltar a ser presidente dos Estados Unidos. O que você acha em relação a isso, a essa posição dos Estados Unidos? Você acha que Israel vai se importar com essa questão ou não? Israel vai simplesmente continuar ali como se nada tivesse acontecido, e aí vai ficar, assim como às vezes a ONU fala, que ele não dá ouvidos, enfim, porque, como eu falei, tem uma situação até geográfica ali envolvendo essa permanência de Israel ali na Cisjordânia, né? Até a questão até mesmo de geográfica e de uma certa sobrevivência caso ali alguns inimigos
tomem conta total ali da região. Isso eu posso fazer um vídeo aqui explicando por que essa diferença geográfica é tão importante, por que Israel se mantém ali. Então deixa teu comentário em relação a essa questão envolvendo aí se Israel realmente vai se importar com essas falas aí dos Estados Unidos, vai dar ouvidos a isso, vai acatar de repente essa questão ou não, vai tocar o barco assim mesmo, como ele vem fazendo com outras demandas ali dos israelenses em relação a esse conflito Israel-Hamas. Agora vamos sair um pouquinho aqui de Israel e vamos aqui para o Brasil e essa situação com o governo israelense. Lembrando que semana passada o presidente Lula deu aquela declaração que, no meu ponto de vista, meio infeliz, comparando ali o que está acontecendo na faixa de Gaza com o que aconteceu na Alemanha, lá a comando de um bigodinho estranho lá que comandava a Alemanha naquela época, dizendo que o governo de Israel está fazendo a mesma coisa lá na faixa de Gaza, e isso pegou muito mal lá em Israel. Eles estão falando horrores lá entre essa questão do Lula, fazendo todo dia alguma cutucada ali no Twitter em relação a essa situação com o presidente Lula. E o Lula voltou a falar sobre o assunto, ou melhor, se manifestou publicamente sobre o assunto, e ele só reiterou aquilo que ele tinha falado. Claro, ele tirou aquela parte falando do holo, 3 pontinhos, e falou apenas da questão de geno, 3 pontinhos, que Israel está fazendo lá, que estaria supostamente fazendo na faixa de Gaza. Lula do Brasil redobra a acusação de que Israel cometeu geno em Gaza. Líder da esquerda reitera comentários que indignaram Israel, que rejeita veementemente a acusação e diz que está travando uma guerra complexa contra o terror, 3 pontinhos, do Hamas e não contra os palestinos. Isso de fato está acontecendo, só que a característica de conflito lá na faixa de Gaza é muito complicada, porque é uma questão de guerra urbana. Então é difícil porque não há uniformes, o Hamas não está com uniforme se identificando, não está civil atacando os israelenses. É bem complicada essa questão aí desse conflito. É uma das tipos de guerra mais difíceis de ser combatida e também mais difícil de preservar vidas nesses conflitos, porque realmente fica muito difícil de identificar se é um civil, se não é. Enfim, o que Israel fez no começo foi pedir para que a população palestina saísse, né, da faixa ali das faixas que iam ocorrer os ataques, as ofensivas israelenses aí. Mas a gente sabe que isso não é suficiente numa situação dessa. O presidente do Brasil alegou mais uma vez no sábado que Israel cometeu geno com os palestinos, redobrando a retórica depois de gerar polêmica na semana passada ao comparar a guerra de Israel com o grupo Ter 3 pontinhos Hamas em Gaza ao holo 3 pontinhos, quando o bigodinho decidiu impedir lá que as pessoas vivessem, ou as pessoas, os judeus, né, no caso. A gente tem que dar uma trocada nas palavras, que tem umas aqui que o YouTube não quer que a gente fale. Israel reiterou veementemente as alegações de geno, 3 pontinhos, dizendo que a sua guerra tem como alvo o grupo Ter palestino, Hamas, e não o povo palestino, após o MAS, 3 pontinhos, de 7 de outubro no sul de Israel. Considerou Hamas, em grande parte, responsável pelas eliminações de civis, acusando o grupo Ter 3 pontinhos de operar deliberadamente a partir de áreas civis e de utilizar a população local como escudo humano. De fato, isso é um ponto que o pessoal do Hamas faz também, deixa ainda mais difícil essa questão do conflito. O que você acha dessas falas do Lula? Isso vai ter alguma consequência? Lembrando que uma das consequências mais pesadas que pode acontecer são sanções a materiais de defesa, materiais bélicos de defesa do Brasil. Por exemplo, os caças Gripen, que o Brasil comprou, que tem o seu painel ali com peças
israelenses. O que pode acontecer é Israel simplesmente pegar e proibir o Brasil de comprar qualquer peça de defesa, né, bélica de defesa, que tenha componentes israelenses. E aí, o que acontece? O Brasil não vai poder, vai ter que fazer umas gambiarras para poder usar os caças e outros armamentos também para ir poder usar esses armamentos. O que é ruim, porque isso vai levar tempo, vai ser caro pra caramba e também vai ser difícil acesso a essa tecnologia, que é uma tecnologia boa. Os israelenses são bons nessas tecnologias. O que você acha? Você acha que isso vai descambar para uma sanção, já que o Lula não deu o braço a torcer, ou vai ficar só nessa questão retórica aí? Deixa teu comentário aqui a respeito desta questão no vídeo. E agora nós vamos lá para... Não lá, né? Mas aqui pertinho, que é para a Venezuela, porque um acordo está sendo costurado entre Nicolás Maduro e a Rússia sobre energia núcleo 3 pontinhos, pacífica, né? Pois é, mas sabemos que aqui a Venezuela e a Rússia, elas não são tão transparentes assim nessas questões, né? De ser claro ali nos processos que elas estão fazendo, nos contratos, nos acordos. Vamos ler um pouquinho aqui da reportagem. A Rússia aumentará a cooperação em energia nuclear pacífica com o regime socialista da Venezuela, bem como no campo da produção de petróleo, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante uma parada em Caracas na terça-feira. Lavrov fez uma parada de um dia na Venezuela como parte de uma viagem uma viagem mais ampla pela América Latina, que começou em Cuba na segunda-feira, em Caracas, e se encontrou com o líder ditador socialista Nicolás Maduro e o vice-presidente Delcy Rodrigues e o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil. Aí tem uma fala aqui, né? Colocamos especial atenção no aumento das relações comerciais e econômicas. Existem inúmeras oportunidades aqui. A Comissão Comercial e Econômica Intergovernamental de alto nível entre a Rússia e a Venezuela desempenha um papel crítico na nossa opinião, disse Lavrov numa conferência de imprensa após a sua reunião com Gil. O que você acha em relação a essa questão aí desse acordo de cooperação nuclear aí da Venezuela com a Rússia, como dizem eles, pacificamente? Você acredita nesse pacifismo aí dessa questão ou não? Lembrando que a Venezuela está bem próxima dos Estados Unidos, assim como Cuba. Deixa teu comentário aí em relação a essa questão também aqui no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.